Capítulo 1743. Ganância do Dragão, Parte 1. Depois de lê-los, Lito descobriu que todas as anotações de Glemos sobre ele e Fria apenas atraíam comparações, respectivamente, com Morok e Echidna. O falecido tirano concentrou-se exclusivamente no que permitiu que o sétimo olho de Tiamat se manifestasse e em como a força vital de Fria se harmonizava com as 6 energias elementares sem se tornar instável. Obrigado, obrigado, obrigado. Echidna ignorou aquela conversa fiada sobre compartilhar habilidades secretas e abraçou Morok com alegria, enterrando a cabeça em seu peito no momento em que suas feridas sararam. Com a morte de Glemos, as matrizes de selamento elementar desapareceram e Echidna usou sua asa prateada para consertar sua coluna quebrada. Você realmente me salvou e agora estou livre. Qual de vocês sabe como estabilizar o núcleo de mana? Ela mudou seu olhar de Faluel para Arjatar, sentindo que eles eram os mais poderosos da sala. Calma, garoto. Não sei do que você está falando. A Hidra olhou para o Fomor com suspeita, notando sua semelhança com os balas revertidos que ela tinha visto nos hologramas de Litkila. Você não ligou para eles para me ajudar. Ela empurrou Morok, muito mais baixo, para olhá-lo nos olhos. Oh, merda, ela entendeu completamente mal a situação. Cérebro, como faço para sair desta situação? Ele pensou, seu rosto ainda vermelho de excitação. A voz em sua cabeça respondeu com um jargão de tesão enquanto Morok olhava para ela com uma expressão idiota no rosto. Eu nunca disse que faria isso. O tirano disse. Segundo o mestre Arjatar, o melhor a fazer quando uma mulher o encostava na parede era contar a verdade. Eles são nossos mestres e vieram nos resgatar, não você. Echidna deu alguns passos para trás enquanto sua alegria foi substituída pelo olhar assustado de um animal encurralado. Não se preocupe, garoto. Não vamos machucar você a menos que você nos dê uma boa razão para isso. Agora, preciso de uma explicação. Arjatar projetou uma ligação mental que permitiu aos membros do grupo compartilhar os acontecimentos na mina de cristal. Esses harmonizadores são incríveis. Nas mãos erradas, eles podem causar muitos danos, mas sua capacidade de refinar cristais e metais por si só já vale o risco. A ganância do dragão brilhou nos olhos de Faluel, fazendo o medo de Echidna se transformar em terror. Acordado. Arjatar assentiu, seus olhos ardendo de desejo também. Só temos de guardar este conhecimento para nós próprios. O conselho não fez nada para nos ajudar, por isso não tem o direito de beneficiar do nosso trabalho árduo. Que trabalho duro! O Fomor pensou. Foi Glemos quem os criou e meu povo que teve que passar por seus experimentos cruéis para aperfeiçoá-los. Eles nos chamam de monstros, mas sentimos dor e sofrimento como qualquer outra pessoa. Além disso, se muitas pessoas souberem sobre os harmonizadores, poderíamos facilmente ter um segundo Glemos, se não mais. O que descobrimos não deve sair desta sala. As palavras do Drake soaram sábias para os despertos e como uma desculpa conveniente para Echidna. Você coletou algumas amostras? Faluel perguntou, e quando seus aprendizes assentiram, ela pediu que lhe entregassem os harmonizadores, um de cada vez. A técnica de dupla impressão de Glemos permitiu-lhe destruir os colares de metal a qualquer momento, ativando o único feitiço no artefato que carregava sua assinatura energética e fazendo com que os harmonizadores se autodestruíssem caso ambas as impressões fossem removidas. Como a maioria dos magos, o falecido tirano era uma criatura egoísta e paranoica, com medo de que sua pesquisa pudesse ser roubada e sem interesse em compartilhá-la com outras pessoas. Assim como seu anel dimensional se autodestruiu após a morte de Glemos, os agora sem mestre harmonizadores ficaram descontrolados no momento em que foram retirados do espaço dimensional em que estavam armazenados. Faluel usou o feitiço de forjaria que ela criou para a ocasião, mas Glemos também era mestre de forja. Seu campo de êxtase não conseguiu penetrar nos encantamentos de múltiplas camadas rápido o suficiente para impedi-los de entrar em colapso de uma só vez no momento em que a falta de impressão desencadeou o processo de autodestruição. Merda! Arjatar, me deu uma mão com o próximo.
O primeiro harmonizador desmoronou por dentro, transformando-se em uma pilha de pedaços quebrados mantidos juntos pelo feitiço da Hidra. O Drake já havia usado o revigoramento, mas não foi suficiente. Ele teve que beber vários tônicos para recuperar o foco necessário para ajudá-la. Juntos, eles lançaram o campo de êxtase respectivamente de dentro e de fora ao mesmo tempo, mas o resultado final não mudou. Droga! E se trouxermos os harmonizadores de volta aos nossos coves e estabelecermos uma matriz de êxtase? A Jatar perguntou. Seria inútil. A êxtase bloquearia o feitiço de autodestruição junto com os feitiços de forja. Meu plano era usar a êxtase para evitar que os harmonizadores desmoronassem e então usar minha técnica de respiração para estudá-los. Faluel respondeu. Eu vejo o problema agora. O Drake assentiu. Um campo de êxtase também nos paralisaria. Enquanto os dois dragões menores debatiam como tratar os dois últimos harmonizadores restantes, o resto do grupo manteve suas armas em mãos, sem nunca desviar o olhar de Echidna. Para eles ela era apenas cúmplice de Glemos e não esqueceram sua contribuição na captura. O Fomor sentiu Mogar desmoronando sob seus pés. Ela agora estava cercada por inimigos e sua única esperança de alcançar um núcleo estável havia morrido com Glemos. Lágrimas silenciosas escorreram pelos seus olhos quando ela percebeu que tudo estava perdido. Não se preocupe. Mestre Ajatar é um cara legal. Tenho certeza que ele encontrará uma maneira de ajudá-lo. Morok deu um tapinha no braço dela. Ele foi o único que conhecia as circunstâncias dela e tentou consolá-la. Me ajude? O contato físico a tirou desse estado, transformando seu desespero em fúria cega. Eu conheço dragões, eles são criaturas gananciosas. Esses dois não se importam comigo, eles só se preocupam com os lucros que podem obter bem, sim, mas, eles não se preocuparam em me fazer uma única pergunta. Echidna o interrompeu. Eles não se importam com meu núcleo, apenas com essa coisa em volta do meu pescoço. Mesmo que consigam recriar os harmonizadores, eles vão me manter prisioneiro ou me matar. Eles são ainda piores que Glemos. Dê uma folga para eles, ok? A única coisa que sabem sobre você é que ajudou meu pai nos planos dele. Além disso, os monstros não têm uma boa reputação. Eles irão mantê-lo prisioneiro apenas até terem certeza de que você não é uma ameaça. Ouvir seu amado professor sendo comparado a seu pai fez com que qualquer traço de compaixão desaparecesse da voz de Morok. E quanto tempo isso levaria? Meses? Anos? Décadas? O tempo todo eles estudam minhas habilidades com alguma justificativa hipócrita. Como eles são diferentes de Glemos, exatamente. Calma, podemos trabalhar dois assuntos ao mesmo tempo, Faluel disse depois de perder o terceiro harmonizador e ouvir a briga. Esse é o problema. Você continua falando de mim como se eu fosse uma coisa, enquanto eu sou uma pessoa. Echidna atacou. Eu suportei os experimentos de Glemos na esperança de ser livre e porque eles beneficiariam toda a minha raça. Não vou suportar ficar à sua mercê apenas para sobreviver. Prefiro morrer do que passar minha vida inteira como escrava. Echidna precisava apenas de um pensamento para liberar o harmonizador em seu pescoço. Capítulo 1744. Ganância do Dragão, Parte 2. Faluel e Ajatar usaram garvinhas de magia espiritual para prendê-lo novamente, mas no momento em que o delicado equilíbrio que mantinha o corpo do Fomor unido vacilou, tanto Echidna quanto o harmonizador explodiram. Sangue, tripas e fragmentos de metal encheram a sala junto com as faíscas multicoloridas que até um segundo atrás eram seu núcleo de mana. O quê? Por que ela fez isso? Nós precisávamos dela tanto quanto ela precisava de nós. Faluel ficou pasmo. O que você quer dizer com porquê? Eu te contei a história dela. Chamá-la de sujeito foi algo tão insensível que nem eu teria feito isso. Morok disse indignado. Mesmo conhecendo-a brevemente, ele sabia que o Fomor havia vivido a mesma vida que ele teria se Glemos não o abandonasse quando criança. Após a morte de seu pai, Echidna era a coisa mais próxima de um parente que lhe restava. Pelo menos eu não a chamei de monstro. Faluel respondeu com um sorriso de escárnio.
Moroku estava prestes a responder que não era um insulto, apenas como a raça Balor era chamada, quando percebeu como Equidna deve ter se sentido ao ser chamada assim pela única pessoa em quem ainda confiava. Devíamos tê-la ajudado. Equidna não era diferente de mim, apenas tinha menos sorte. Se eu acabasse nas mãos de alguém como Glemos ou Shedros e depois de matá-los você me tratasse como fizemos com ela, eu também teria tirado minha vida. Soros disse, fazendo Lit não se sentir melhor do que Moroku. Isso não é verdade. Não havia provas de que a versão dela dos fatos não fosse apenas uma história triste, enquanto você poderia ter fundido nossas mentes para provar sua boa fé. Ele respondeu. Eu nunca teria deixado um de vocês me imprimir porque isso significaria me tornar um escravo. Novamente ela balançou a cabeça. Vamos sair daqui, por favor. Enquanto isso, a discussão entre Moroku e Faluel chegou ao fim. Deuses, eu odeio quando o sangue de dragão nos transforma em idiotas insensíveis. A Hydra disse. Aquela pobre garota era apenas uma vítima, mas eu estava cego demais pelo prêmio diante dos meus olhos para me importar com ela. Você e eu. A Jatar respondeu. O que está feito está feito. Vamos guardar o último harmonizador para quando tivermos desenvolvido um feitiço melhor. Além disso, é melhor verificarmos sua mina antes de sair. De acordo com o relatório inicial, Glemos colocou harmonizadores em volta dos cristais e não há como dizer o que sua destruição pode ter causado. Depois de se limparem dos restos mortais do Fomor, Faluel e os demais retornaram ao corredor onde ocorreu a luta. Como a Jatar previu, a morte de Glemos desencadeou a autodestruição de todos os harmonizadores. Sem eles, os pequenos cristais vermelhos de mana que cresciam nas áreas já minadas também explodiram, deixando grande parte da mina estéril. Por outro lado, porém, os cristais restantes ainda eram violetas ou brancos. A destruição do artefato infligiu-lhes danos mínimos que seriam autorreparáveis graças à energia abundante do geyser de mana. Além disso, com base na descrição de Locrias do local onde os Fomors deformaram a parte dos cristais extraídos de Glemos, Faluel foi capaz de recuperá-lo. Meus ganhos são muito inferiores às minhas perdas, mas ainda assim é melhor que nada. Faluel suspirou. Vamos voltar para casa. Todos precisamos de algum tempo para pensar. Moroku gostaria de brincar que pelo menos ele havia se livrado do pai e agora poderia sair com Kila sem a preocupação de Glemos tentar capturá-lo, mas seu coração ainda estava pesado. Mesmo sendo um idiota, Glemos ainda era meu pai. Eu o queria fora da minha vida, não morto. Além disso, agora nunca saberei o que ele fez comigo e que diabos é a voz dentro da minha cabeça. Cérebro? Ele perguntou, mas desta vez nenhuma resposta veio. O grupo alcançou os corredores superiores em poucos minutos de voo e então foi transportado diretamente para dentro do covil da Hydra. A Jatar e Moroku partiram imediatamente, enquanto Fria e Nalrond primeiro tiveram que devolver a Lito o equipamento que haviam emprestado. Não consigo tirar da cabeça a imagem do Fomor explodindo. Fria disse enquanto lhe entregava trovão. Ela só queria viver, mas nós a tratamos como um monstro sanguinário. Isso porque todos os outros Balors que conhecemos tentaram nos matar. Nalrond respondeu, devolvendo separar e a armadura Adamant Scalewalker. Como disse Lit, não tínhamos como ter certeza de que sua história triste não era apenas um truque para ganhar nossa simpatia e entrar no movimento no momento em que a situação mudou. Eu também me sinto mal por ela, mas não me sinto responsável por sua escolha. No lugar dela, mesmo que agíssemos amigavelmente, no momento em que descobri que teria sido forçado a passar décadas sozinho nas minas, eu iria cometer o suicídio de qualquer maneira. Ser o último membro da sua espécie já é difícil. Não ter qualquer liberdade ou esperança teria sido demais. Falo por experiência própria. Obrigado. Ouça, sobre o nosso encontro, sinto muito pelo que disse no calor do momento. O Rezaria interrompeu. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Eu estava dizendo, me dê alguns dias porque não estou com um humor agora. Fria disse. Espere, você estava falando sério?
Nalrond estava feliz porque as grossas escamas amarelas que cobriam seu corpo a impediam de ver o quão chocado ele estava. Você pode apostar que eu estava. Ligue para mim. Ela acenou para os outros antes de se afastar. Oh, merda. O Rezar se virou, feliz por Morok já ter saído e por Lita ainda estar lá. Eu não tenho ideia de onde levá-la nem como não fazer papel de bobo. O que você diz sobre um encontro duplo? Essa é a pior ideia de todas. Faluel respondeu. Vocês dois já se conhecem há bastante tempo. Vocês não precisam quebrar o gelo, apenas para ver se podem ser mais que amigos ou não. Duvido que algum de vocês consiga se abrir na frente de seu estimado professor. Droga, você está certo. Lit, você pode me dar alguns conselhos? Agora não. Preciso relaxar. Não querendo ser arrastado para a bagunça pessoal de outra pessoa, ele voltou para a floresta de trave para montar a torre enquanto as palavras de Solus ainda ecoavam em sua cabeça. Ela sentiu sua angústia e se transformou em sua forma humana. Eu não estava culpando você pelo que aconteceu, só estava triste por Equidna. Eu sei, Solus, ele bagunçou o cabelo dela. O problema é que também me sinto triste e nosso vínculo está criando um ciclo que, temo, nos deixará deprimidos. Eu posso ficar na torre. Solus encolheu os ombros. Um pouco de distância nos ajudará a resolver nossos sentimentos. E deixar você sozinho enquanto estou cercado pelo calor da nossa família? Nem eu sou tão idiota assim. Lita abraçou, para que ela soubesse o quanto ela era importante para ele. Vamos para casa. É melhor sermos infelizes juntos do que felizes sozinhos. Eu não poderia concordar mais. Solus retribuiu o abraço, feliz por essas palavras. Continua no próximo vídeo.